Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, que se chama Do Nada um Cast. Porque basicamente a gente, do nada, lançou um podcast. A gente só quis fazer. E a gente não tem roteiro, a gente não tem pauta, a gente não é especialista. A gente só sabe que a gente tem opinião sobre tudo Sim. e não necessariamente a gente tá certo, mas é o que é, né? A gente acha que é especial, então é É, sobre é um, é isso. um rolê de ser protagonista, né? Sim. Tem isso aí também. Isso vai ficar mais claro nos episódios que irão vir ainda. Mas vocês vão entender o Sim, que a gente vai falar futuramente. exatamente. E aí, isso é um piloto, né? E é até uma coisa que eu tava pensando. Tu sabia que, tipo assim, todas as séries que eu olhava, eu não sabia que todas começavam com o título piloto. Nossa, isso faz sentido. Eu achava que, a primeira vez que eu olhei, né? Eu fui olhar Sobrenatural. E aí, Tu achava que era um contexto Eu achava, do eu achava que, tipo episódio. assim, tá, mas por que o episódio é piloto se não me fala de nenhum piloto nessa porra Exatamente, dessa série? exatamente. Era um contexto tipo assim, tá, mas meu, não tem ninguém Aí deu, dirigindo, não tem. exato, aí depois, anos depois, eu fui entender que piloto era, tipo, um episódio de lançamento. Um episódio de contexto, né? Isso me lembra o dia que tu me apresentou a série How I Met Your Mother, né? Muito boa. Eu não. Eu sempre ouvi falar, mas eu sou meio assim. Se todo mundo tá falando, eu já me canso e eu já não olho, sabe? Ah, eu não sou mainstream. Aham, Cala a sim. boca. Ai, né, não sei, eu acho que eu não tinha paciência, acho que todo mundo tava falando e, enfim, não me dava vontade de assistir. Aí eu vim aqui, nesse sofá, eu vim aqui, e o Herto me apresentou o primeiro episódio dessa série, que é muito boa. E aí ele me falou, esse é o episódio piloto, ou seja, vai contextualizar o rolê. E aí, termina com um plot twist muito né? Aham. Quem assistiu já entendeu do que eu tô falando, né? Ah, vai se fuder também. O bagulho lançou há 40 anos já. Ah, meu, eu tô olhando em 2026, né? Cada um com seu tempo, tá tudo bem. Mas, tipo, só naquele plot twist tu já fica assim, quê? Porra, Exatamente. como assim? Exatamente. Construiu todo o episódio pra... E aí, foi muito difícil pra gente. Porque o que a gente pensou? A primeira coisa que a gente pensou, vamos roteirizar, né? Sim, Não, vamos roteirizar. sim. Vamos roteirizar o episódio piloto, e aí a gente vai falar sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. E aí, eu, pensando sozinha, falei, tá, mas como? Tipo, eu vou ter que decorar um roteiro? Sim. Então, não faz sentido com a nossa proposta. Exatamente. E vai muito naquela questão de que as pessoas gostam da gente pelo que a gente é, tá ligado? Não é uma Sim, questão de filtro. Porque se tu tem um roteiro, tu tá meio que alinhando o teu comportamento pra não sair daquilo, né? sim, com Tu certeza. deixa de ser espontâneo. E eu acho que a proposta disso aqui é totalmente contrária, é ser 100% espontâneo. Sim, a gente não vai performar. E a ideia de fazer um podcast, ela não veio assim, ah, vamos fazer porque tá no hype. Mas é que nós somos amigos há um tempo já. E eu já ouvi, tu já ouviu, de pessoas que falam assim, nossa, eu gosto muito de ouvir vocês, né? E aí, não sei se é porque a gente fala muita merda. É porque é natural, acho que é natural. Eu acho que é porque é natural, mas aí que eu pensei, por que não expor na internet inteira as Só nossas. pra... sem expectativa. E eu sou uma pessoa que pensa um pouco assim no futuro. Eu gosto de pensar que no futuro eu vou me lembrar de como eu era e o que eu fazia. Então, entra no contexto do rolê de tatuagem. Eu sou uma pessoa que desde criança sempre quis ter tatuagens. Eu tenho tatuagens, não aparece agora porque tá inverno. Mas aí eu penso assim, ah, todo mundo me dizia, como é que vai ser quando tu for velha? Tipo, tu vai ter um monte de tatuagem. Eu falei, sim. Ah, mas aí tu vai ser uma véia, tua pele vai enrugar e não sei o que. Eu fiquei assim, sim, mas sabe por quê? Que eu vou gostar? Porque eu vou lembrar de como eu era quando eu fiz as tatuagens. Tá, é uma questão de identificação, É uma então. questão de identificação. Tá. E aí, o que eu penso? É uma maneira de eu lembrar da minha juventude, do que eu fazia da vida, do porquê que eu escolhi fazer. É. E aí, entra no mesmo contexto onde eu guardo todos os meus vídeos de apresentações de dança. Aí entra numa parte pessoal, né? Nós não trabalhamos apenas com marketing, enfim, a gente tem várias coisas na nossa vida. E aí eu guardo os vídeos porque no futuro eu sei que eu vou entrar ali naquela plataforma e eu vou achar os vídeos. Mano, isso é uma estratégia muito interessante caso tu tenha Alzheimer, né? Exatamente. Porque ninguém Imagina. tá livre, tá, galera? Ninguém tá livre. E Porra. outra, aí eu já estava pensando nisso, me larguei pensando, como costumamos dizer, de como que vai ser quando futuramente a gente entrar e ver os vídeos do nosso podcast.
Tá. Tipo, será que a gente ainda vai ser amigo? Será que a gente já não vai mais se falar? A gente vai estar em outra cidade, a gente vai ter outro Vamos ter que país, a ser gente vai estar cagado a pau. igual, enfim. É, Vamos ter que ser cagado a pau. Já é. desculpa, me emocionei. Voltamos à pauta. Pois é, mano, exatamente. Isso acontece quando a gente faz o que a gente ama, né, mano? É bem, é diferente. Tem uma conexão diferente, né? Porque, digamos assim, quando tu faz o rolê que tu gosta, não vira esforço. Tipo, tu não tem a disciplina de fazer, tu faz por devoção. É diferente. É o rolê que falam que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não trabalha. A gente não É, sente que tá trabalhando. exato. Frase mais clichê que existe no É, mundo, mas não é, adianta. É verdade. é a É true da verdade. true. É verdade. Porque, por exemplo, se tu tem a possibilidade de trabalhar num negócio mais flexível, tipo, que tu não precisa cumprir hora, não precisa se deslocar até o lugar, tal horário, tarará, tarará. Teu exemplo. O Ayrton pode trabalhar de casa. A hora que ele quiser, enfim. E aí, esse amigo aqui, ele fica 24 horas trabalhando. E ele não sente, porque ele gosta, entendeu? É o mesmo rolê, existe isso para vários contextos. No meu, entra no contexto da dança. Às vezes eu posso ter feito milhões de coisas assim, mas no final do dia lá eu vou pra minha aulinha de dança, eu faço, eu saio tarde, mas eu saio melhor do que quando eu entrei, mesmo que cansada fisicamente. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente está se, como eu posso dizer, não é se realizando, mas eu tô fazendo uma coisa, É o rolê de que te faz feliz. E tipo, eu eu tô acho, fazendo isso pra minha saúde. e uma coisa que eu genuinamente sinto é feeling, tá? Feeling, de verdade. É que quando tu faz o rolê que tu gosta, parece que tem muito mais chance de dar certo, tá ligado? Tu Sim. não tá querendo vender alguma coisa. Acho que a pessoa compra o rolê de tipo assim, cara, esse cara tá realizando o sonho dele. Uhum. Ele não tá querendo se tornar um personagem ou se moldar alguma coisa para que ele tá simplesmente sendo, tá ligado? Eu acho que isso é muito uma questão magnética assim. E aí entra outro contexto também de que, digamos assim, se tu entra nessa linha de que a pessoa ela dá certo, ela tem uma audiência, digamos assim, por conta desse contexto, que ela é ela mesma, entra muito no rolê de um filme que assisti que é Bingo, o nome, um filme brasileiro, muito bom. Injustiçado. Aham, Esse filme, ele tem muito mais potencial do que as pessoas acham que ele tem. exatamente. O Bingo caminhou pro Coringa correr. É sério, é Sim, é sério, sério. eu não tô E uma zoando. curiosidade sobre esse filme, ele não tem tanta fama porque não conseguiram comprar os direitos autorais do Bozo, Sim, porque a história é do Bozo. exato. Só que o Brasil ele não pôde colocar o nome, então escolheram Bingo. Logo as pessoas não relacionaram tanto ao famoso Bozo, entendeu? Só que esse filme aí, ele tem muitas camadas. Exatamente. E aí, pra eu finalizar, digamos assim, a história, por que que eu falei do Bozo, é que no filme o cara fala, até pra aumentar a audiência tem que ter tesão. Então é sobre tu fazer as coisas que mexem contigo, tá ligado? Que, porra, quando tu faz com tesão alguma coisa, é muito diferente, entendeu? A entrega é diferente, o jeito que tu faz é diferente. E por consequência, a consequência é diferente. Então, bah, fazer o que tu ama eu acho que é a resposta. Buscar a felicidade. Isso pra mim seria o essencial pra vida inteira, pra vida de todo mundo. Sim, porque não é uma questão. Porque é muito fácil, né? A pessoa falar, ai, busca felicidade. Sim, Sabe? Ai, tu tem que fazer o que te faz feliz. sim, Mas ninguém fala da dificuldade que é saber o que te faz feliz. exato, Porque às vezes tu sabe muitas coisas da vida, né? Tu gosta de muitas coisas, exato. entendeu? Tu poderia achar que o que te faz feliz era jogar futebol, Sim, né? Então, é muito mais profundo, né? É muito mais do que um ditado. Muito mais do que um ditado. Por exemplo, porque ninguém fala também de que a gente precisa abdicar de coisas, né? Porque a gente não só ganha, a gente tem que estar disposto a perder certas coisas, certas pessoas, certas atitudes, enfim. uhum. É muito complexo esse contexto. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia, exatamente. Então, por exemplo, pra gente fazer esse rolê aqui, entendeu? Existe um contexto onde nós tínhamos uma agência, onde a imagem que a gente queria passar não era essa. Por Sim, quê? Porque a gente estava querendo seguir um padrão. um padrão. Ou se moldar pra querer ser aceito. E hoje em dia, esse rolê aí, pessoalidade é o nome, tá? Não, não funciona mais. Até pode funcionar, até pode ser efetivo para certas situações,
mas a gente aprendeu, até de certa forma na marra, É, que não é padronizando que essas coisas elas vão funcionar, né. Não é porque tu segue um padrão que tu vai ser feliz, sim, né. Justamente a felicidade, quem sabe, ela está nessas questões de renúncia, de tu entender que eu tentar viver a vida igual a tua, não vai me exato. fazer feliz, É, no fim é sobre ego, né? É também. sobre ego. Porque, digamos assim, o ego nada mais é do que uma imagem que tu cria, tá ligado? Não, porque eu tenho que ser tal coisa. E aí, se tu tem aquela barra, aquela expectativa, fudeu. Tu vai viver em cima daquilo. Sim. Aí tu vai moldar o teu comportamento, ou seja, tu vai deixar de ser quem tu é espontaneamente pra ser. Então, de certa forma, tu tá literalmente abdicando da tua identidade, tá ligado? E aí entra toda uma questão psicológica de que tu tem que entrar numa jornada de autoconhecimento, pra te saber o que que tu gosta de verdade, quem que tu é de verdade, o que que tu prioriza, tá ligado? O que que te dá tesão na vida. Então, tu só vai descobrir isso sozinho, não é olhando para o outro, tá ligado? Só porque o outro faz uma coisa e dá certo, pode ser porque literalmente aquilo dá certo pra ele, no contexto dele, tá ligado? Então não adianta querer se comparar, acho que essa é a pior merda que tem. E isso daí é pra te largar pensando. É verdade. E o que me faz pensar também de que, pensando nessa questão do ego, né? O quanto que realmente o que a gente faz, o que a gente diz que nós somos hoje, é realmente nosso. O quanto que disso não é uma interferência externa. E aí entra a questão cultural, de religião, de outras pessoas, de comparação, de pensar que nós somos seres biopsicossociais, ou seja, tem a questão biológica, tem a questão psíquica e a questão social. A gente se adapta, né? E a questão social é, querendo ou não, uma das partes mais complexas desse assunto. Por quê? Eh, Vamos colocar a palavra personalidade. O quanto da nossa personalidade é realmente nossa, né? O quanto eu sou o que eu sou, tá? Por quê? Eu, Alexia, sou tua amiga. E ser a tua amiga molda um pouco da minha personalidade, porque eu Perfeito. acabo tendo uma influência, Sim. né? Eu acabo sendo influenciada. Assim como gostos musicais influenciam, eh, enfim, vários fatores, mas o fator social, ele é o principal. Por que que eu falei? Eu dei esse exemplo da amizade, porque a gente lida a nossa vida inteira com pessoas. Independente do que tu faça, em algum momento tu vai lidar com pessoas. E uma das coisas mais difíceis da vida é lidar com pessoas. Tu não concorda? Cara, sim e não. Por quê? Porque em algum nível, digamos assim, tu pode ser empático ao ponto de entender que, tipo assim, porra, aquele cara às vezes tá sendo um cuzão do caralho, porque ele não tá tendo um dia bom, né? Entender, não, assim, eu não vou, digamos, deixar de sentir, porque eu entendo, mas é uma questão de, porra, tá, tipo assim, vou relevar, porque eu não vou ser reativo a isso, digamos assim, porque o cara tá tendo um dia ruim, não sei o que, o cara tá só descontando em mim, tá ligado? Enfim. O que leva ao contexto de que é difícil lidar com pessoas. É, sim, 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 sim. Sim, mas eu entendi o ponto que tu quer Sim, abordar, sim, sim, né, eu sim. sei. Porque no momento em que nós como que eu posso dizer isso sem parecer arrogante? Não tem problema, tu é linda. Vai. Em que nós nos tornamos um ser humano um pouco mais evoluído, Com mais consciência, ao ponto de entender mais as coisas é, amplamente. eu falar que, por exemplo, nós somos seres humanos evoluídos não quer dizer que eu seja superior a ti, não é isso que eu quero dizer. Mas é um contexto onde nós pegamos as situações que aconteceram na nossa vida e a gente analisou, a gente desmembrou e procurou entender o porquê que isso aconteceu e o porquê que eu reagi de tal forma, Exato. né. E isso, de certa forma, faz com que a gente evolua, Sim. né. E aí a evolução, ela não é uma coisa, assim, que tu vê externo, né. É uma coisa sobre atitude, é sobre, enfim, a maneira com que tu vive a vida. Por quê? Ah, eu tive ali vamos colocar um exemplo hipotético. Eu tive ali uma decepção amorosa. Todo mundo passa por isso, pode acontecer, né, Pode, hipoteticamente falando. pode. Então, Hum, eu peguei esse rolê da decepção amorosa e em vez de eu simplesmente sofrer, né, eu sofri, passou, superei, segui minha vida. fechou. Por que que eu não posso entender? E aí, entra no contexto da gente entender as fases, né.
No momento que a gente entende as fases, a gente consegue entender os porquês, né? Tá, Os porquês da vida. Por que que eu sofri? Por que que eu senti? Por que que eu não senti? Por que que eu não sofri? Entendeu? Então, exato. existem vários contextos. E no momento que tu coloca isso pra jogo, que tu senta e encara o problema, que tu senta e encara a situação, aí tu tá tendo o que a gente chama de amadurecimento emocional. Porque tu se expôs ao desconfortável. E é muito difícil se expor, Uhum. entendeu? É uma escolha. É uma É escolha. uma escolha de se tornar vulnerável à situação. Exatamente. Por quê? Nada disso vai ser confortável. Isso daí a gente tem certeza. Porra, A gente tem certeza pode que ter não vai certeza. ser confortável. Mas no momento em que eu escolhi, não, eu vou enfrentar isso, é um degrauzinho que tu tá subindo, entendeu? Sobre Uhum, a evolução, né? exato, Tu tá evoluindo espiritualmente, exato. né? É uma questão de que eu vejo, pelo menos a minha perspectiva, é que tu só vai evoluindo desconfortável. Exato. Não tem como. E o rolê que a gente fala de evoluir espiritualmente, ele não tá ligado ao contexto religioso. Exato. Ele tá ligado ao contexto De de consciência. estado de espírito, entendeu? Uhum, Porque a gente vive no universo. E a gente sempre teve esse rolê de falar sobre o universo. O nome da nossa agência é Universo Studio, entendeu? Não porque a gente acha legal, né? Também é sim, legal. sim. Mas é um contexto um pouco mais profundo, tá? E aí, o que, que a gente pensou? A gente pode viver a vida inteira simplesmente existindo, né? Sim, Mas eu decidi que eu não quero viver a vida dessa forma. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu quero entender a vida, entendeu? Quero entender a vida. E aí, por exemplo, eu peguei ali, eu sentei e eu parei pra analisar. Hipoteticamente falando, um término, hum, tá? Hipoteticamente falando. nunca me ocorreu. Não, pra mim também não, eu só tô dando um contexto. Sim, Ah, terminei ali. Beleza. hum, Eh, eu vou sofrer, eu vou chorar, tudo mais. E aí vai ter momento que eu vou superar, porque querendo ou não, todo mundo supera um término. Agora, se é um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, aí vai de varia ti. de pessoa pra pessoa, tá? Mas, por que que é mais fácil quando eu encaro? É aí que entra o rolê do amadurecimento. Porque eu vou entender. Exato. Porque, na realidade, a compreensão nada mais é do que tu elevar um estado de consciência ao ponto de mudar a tua percepção sobre aquilo. E aí entra o contexto de que entender não quer dizer que tu não vai sentir, entendeu? Tu vai sentir. Só que eu estou viciada em entender a vida. Estou viciada em entender. Eu quero entender os porquês de tudo, né? E aí, quando isso acontece, parece que tu fica eternamente analisando, eternamente em análise. Aquela figurinha do análise. Análise. É, tipo, principalmente nesse contexto. Por que que a gente fala desse contexto de relacionamento? E aí eu não entro só na pauta de relacionamento amoroso, tá? Eu entro em relacionamentos Trocas no geral. sociais. Sociais, que é o rolê que a gente falou lá no começo, né? Que a parte da sociedade, viver em sociedade, é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Por quê? Porque tu lida com vários sentimentos, tu lida com várias pessoas, tu lida com situações onde que se. Calma aí. Tu lida com várias situações onde tu entender os porquês talvez te ajude a viver mais em paz, sabe? Exatamente. De entender que cada pessoa meio que tem a sua régua também. E aí, tipo assim, é uma, é uma questão de entender que é uma questão do ego, né? Tu não pode ficar olhando só pra ti, digamos assim. Porque se tu tentar julgar o mundo só a partir da tua régua, tu vai enlouquecer, meu amigo. Sim. Entendeu? E aí é pensar, digamos assim, que cada pessoa tem o seu nível de consciência, cada pessoa tem a sua régua, cada pessoa tem a sua percepção, ou seja, por consequência, cada pessoa tem a sua realidade. E aí, nesse contexto também, a gente entra num ponto onde eu não posso julgar o meu eu do passado com a minha régua de agora. Injusto. É injusto. E aí que a gente tem que entrar em outro assunto interessante, que é tu ser justo consigo mesmo. Por quê? Se eu julgasse as minhas atitudes de 2, 3 anos atrás com a minha cabeça de agora, eu ia me achar uma imbecil.
sabe? Então, assim, é uma questão meio lógica, né? Sim. Então, por exemplo, hipoteticamente falando, Hum, uns 2 anos atrás, assim, hum, se tu, hipoteticamente falando, hum. se tu julgasse o Ayrton de 2 anos atrás com a cabeça do Ayrton de agora, 2026, Porra. o que tu ia achar de ti mesmo? Pô, ia dar um tiro naquele magrão. Ia dar um tiro, é sério? Porra, tu se odeia? Claramente sim, mas... É essa palavra, é essa frase que eu tava esperando que tu dissesse. Tu se odeia, Tá né? ligado? E aí, esse é um tópico sensível. Por quê? Amor próprio. Ah, porra, puta que pariu. É um tópico sensível. Definitivamente. Atualmente, eu acho que um dos maiores problemas da sociedade, já que estamos falando de coisas sociais, é o amor próprio. É muito difícil. Ninguém fala do quanto é difícil ter amor próprio. Pra Porque a caralho. gente vive numa sociedade onde tu tá acostumado a lidar com pessoas que se anulam. Sim. Se anulam para trabalho, para terceiros, enfim. Eu aprendi da pior forma possível que eu me anular não me. Tipo, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu me odeio, entendeu? É essa a Sim. questão. É, porque entra muito na questão de identidade. O quanto que custa pra ti, mentalmente, né? E até entra numa questão fisiológica também, né? Porque o corpo, ele dá sinais. Sim. O quanto que custa pra ti tu abdicar da tua identidade, tá ligado? Isso é em todas as questões, amorosa, na carreira, enfim, como a Alexia falou. Cara, o impacto de perder a tua própria identidade, eu acho que o mundo subestima isso, tá ligado? A gente vive num mundo, num sistema operacional, digamos assim, onde claramente foda-se a tua personalidade, foda-se a tua identidade, tá ligado? Isso é um bagulho que vai ter um custo lá na frente, pode ter certeza. Pois é. E nem tão lá na frente também. É. Às vezes as pessoas elas estão nesse looping, entendeu? De que elas nem estão percebendo das coisas que elas estão abdicando porque elas estão abrindo mão da própria identidade, Sim, né? E esse rolê da identidade, ele não é simplesmente eu fazer o que eu gosto. Não é sobre isso. É um contexto onde tu tem que medir o quão custoso vai ser pra ti, sim, né? Porque, como diz o Ayrton, o corpo fala, né? E aí, normalmente, as pessoas, elas só conseguem perceber esse tipo da cagada que elas fizeram, entendeu? depois. Depois. E aí entra o rolê do burnout, né? Que, Sim. que é um dos problemas atuais. Sim, Muita gente, isso são só sintomas, é a consequência. sim, muita gente, né, sofrendo com burnout, muita gente não reparando no nível em que elas estão. E no momento que tu presta atenção nisso e que tu tenta lidar com isso e não perder a tua identidade, tu vê que não é tão custoso assim. Não é tão difícil. Na realidade, é tipo assim, entra até numa questão de terapia, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas é algo no sentido de a vida toda mandaram tu engolir pedra. E aí na terapia tu aprende que o teu corpo ele não digere pedra, tá ligado? É tipo isso. Então, digamos assim, a vida inteira te falaram que tu tem que ser tal pessoa, tu tem que agir de tal forma. E na realidade, não necessariamente aquilo vai ser coerente com aquilo que tu é de verdade. E aí entra toda uma questão de também que o autoconhecimento é a chave, rapaziada. Você tem que se conhecer, não adianta, tá ligado? Isso é o fator mais poderoso que tu pode fazer por ti mesmo, tá ligado? E o que é o fator mais poderoso que tu pode fazer pra ti mesmo se isso não é amor próprio? Tu não acha? Ou eu sou maluco? E isso é pra te largar pensando. É. Aí entra um contexto onde nós somos jovens dos anos 2000, né? Então, tá começando a ficar um pouco menos difícil do pessoal entender a importância da terapia, tá? A gente costuma falar que a pessoa que é terapeutizada, ela enxerga o mundo de outra forma. E eu concordo, tá? O rolê da terapia é muito importante. E aí a gente não fala só por. Ai, são mais dois jovens da Gen Z que estão chegando e falando que a gente tem que fazer terapia. Não é sobre isso, até porque. Nunca mais faz isso. Mas não é? Sim, sim, sim.
É o contexto, é o contexto. Na realidade, rapaziada, é só um rolê de, tipo assim, pra sociedade virar funcional, Sim. tá ligado? A terapia, ela não é o que as pessoas acham que ela é. Ela não é o que as pessoas acham que ela é. Uhum. E o rolê da terapia também entra no contexto de se expor ao desconfortável, porque nem sempre ela vai ser confortável, tá? Tem gente que usa a terapia já em forma de manutenção, né? Tipo, não, eu Sim, faço minha terapiazinha ali só pra eu não, pra eu seguir bem, sim, entendeu? Mas a gente consegue reparar, até porque nós temos pessoas no nosso círculo que a gente queria muito que fizesse terapia. sim. Não pra pessoa. é, Virar good vibes. Exatamente. É isso que eu não quero associar. A terapia, ela não tá associada a ser good vibes. Sim, Entendeu? É muito pelo contrário. A terapia, ela tá associada ao realismo, né? Ao realismo e à maneira com que tu lida com a tua realidade atual. sim. Pra mim, vai numa linha de que ser good vibes, na realidade, é muito mais uma questão de tu mudar a tua perspectiva no ponto de, cara, agora eu consigo entender as coisas, por que que eu sou um merda, né? E aí eu vou deixar de ser um pouquinho menos merda agora, e aí eu vou estar mais tranquilo comigo mesmo. E ser good vibes é só consequência disso, entendeu? Porque tu vai estar mais tranquilo contigo mesmo, com as coisas. E é isso, tu vai simplesmente aceitar melhor, tá ligado? Porque a tua régua vai ser outra, digamos assim, porque tu vai perceber as coisas de outra forma. Ou seja, é a questão da percepção, contexto e identidade. Ou seja, tu vai te permitir fazer coisas diferentes no contexto através da tua percepção, entendeu? Isso é tema de manipulação do FBI, mano. É sério, Eu não sei. ironicamente, tá Não, ligado? ironicamente, isso é uma informação e não uma desinformação. Pesquisem. Exatamente, mano. É muito louco isso, cara. E tem como tu manipular as pessoas exatamente isso. Tu muda a percepção delas num contexto pra te permitir com que ela seja tal. Pra que ela assuma tal identidade, tá ligado? É bizarro essa porra aí, rapaziada. É, é um buraco negro, né? Isso é a ponta do iceberg. É um Exatamente. contexto assim onde todo mundo deveria entrar, tá? O contexto da terapia. Entender, pesquisar, porque tu não vai simplesmente chegar assim e falar, ai, acho que eu vou começar a terapia porque vai me fazer bem. É raro, tá? Geralmente o pessoal procura terapia quando tá quase enlouquecendo. Vai te fazer mal mesmo. Não te preocupe. Não te preocupa que vai doer. Mas depois vale a pena, tá? É sobre isso. É, E aí, enfim, a gente pode trazer futuramente em outros episódios os contextos aí com histórias do que a sim, terapia já nos sim, apresentou, né? definitivamente. O rolê da psicologia para nós é muito interessante. A E gente gosta, presente. é presente. A gente gosta de estudar psicologia e a gente já tomou tanto tapa da vida que obrigatoriamente a gente se obrigou a estudar sobre É, isso e querer entender, porque assim, não é possível, o que que a gente pensava? Não é possível duas pessoas tomarem tanto do cu. mano, é a questão que, tipo assim, mano, a vida, ela é, ela é um filho da puta que tá enfiando um taco no teu cu, mano. A terapia, ela vai passar uma vaselina, entendeu? Ela vai te ajudar a entender o porquê que o taco tá entrando, É, tá? E tipo ela isso. vai te ajudar a entender o porquê que tu tá deixando o taco entrar, Exatamente, entendeu? porque sim, tu se colocou nessa situação. Todas essas coisas que acontecem na nossa vida, eu aprendi que são culpa minha, Exatamente. entendeu? Uma É, coisa que tu aprende é que não existe vitimismo. exatamente. Não é culpa Tu do tá outro. tu tá numa situação porque tu te colocou nessa situação, e isso é Exatamente. muito difícil de entender, é muito difícil de Uhum. digerir. Mas tu tem que entender que assim, ó, claro, acasos acontecem, tá, mas eu digo em contextos um pouco mais, complexos, assim, do dia a dia. Um relacionamento: "Ai, o meu relacionamento tá uma bosta". Tá, mas quem que você colocou aí? Sim. Por que que tá uma bosta? Tu sabe. No fundo, tu sabe. Quem que está se permitindo viver num contexto infeliz? Aí entra a frase que o Ayrton fala Tu com não tem frequência, escolha? que é a frase que tu fala com frequência. Qual delas? A gente acabou de falar isso pra um amigo nosso, inclusive, de tipo assim, tu. Ah, choices? Sim, além do choices, o choices eu uso muito. Mas é o rolê de tipo assim, tu só aceita aquilo que tu acha que tu É, merece. tu só aceita aquilo que tu acha que tu Sim, merece. tipo, tu só tá num lugar que tu acha que tu merece estar. Exatamente. E isso é muito mais além do que o físico. É muito mais além que o relacionamento. Uhum, Tipo, isso pode ser a situação da tua vida. Tu uhum. tá na situação da tua vida onde tu acha que tu pode estar. E isso eu não falo de tipo assim, ai, se eu mudar os meus pensamentos para pensamentos positivos, logo as coisas vão começar a dar certo. Não é sobre isso, porra. É sobre, tipo, tá.
em algum momento, houve uma decisão em que aconteceu de eu estar aqui, entendeu? Resultou. Sim, Resultou de é eu uma estar aqui. consequência. E aí é sobre isso, a terapia é sobre isso. Tu vai entender, tipo, tá, mas aí vai ficar claro pra ti qual foi essa escolha, entendeu? Qual foi o momento da tua atitude que te resultou isso. E isso serve pra positivo e negativo. Exatamente. Porque tu vai entender e, tipo assim, tá, beleza. Agora é a questão de. Tu não tem culpa, mas tu é culpado. É, Tu não tem culpa das coisas que te aconteceram, porque, digamos assim, tu meio que não sabia das coisas, ou não estava consciente daquilo. Mas agora que tu tá consciente, tu vai fazer o quê? Tu é culpado das coisas que tu não fizer daqui pra frente pra resolver, tá ligado? É isso, rapaziada. Assumam a responsabilidade, sejam adultos funcionais e. Tem coisa que eu não queria falar. o mundo ele já tá com muitos seres humanos desfuncionais, né? Que são fisicamente funcionais. Mas não basta só ser fisicamente funcional. É, tem uns que nem não são. Mas aí tu entrou num contexto aí que a gente pode levar um ban. É. É complicado. Não é. A vida é simples. É simples e complexo. A vida é simples quando a gente. É tudo sobre perspectiva, não adianta. Quando a gente evolui espiritualmente. Sim, porque tu vai evoluir espiritualmente e tu vai mudar tua perspectiva sobre a vida. Sim. A palavra perspectiva é complexa. Assim como a vida. Obrigado por hoje. É isso, gurias. Um beijo, se cuidem, é o Inter. E existe uma possibilidade onde hoje a gente discorreu sobre assuntos completamente aleatórios, tá? Sim. Mas que são coisas que eu e tu conversamos É, todos os dias. isso daqui seria uma conversa normal que Se a ge- aconteceria se tivesse desligado. É, exatamente. Se Tá eu não ligado? estivesse gravando, a gente ia falar a mesma coisa. Mesma merda. E aí, assim como pode ser que num próximo episódio a gente traga top 5 músicas Summer Electro Hits que a gente mais gosta. Porra, sim. Entendeu? Porra. Só que a gente vai, falando de top 5 músicas do Summer Electro Hits que a gente mais gosta, a gente vai chegar num contexto onde nós vamos falar sobre o impacto disso na nossa vida. Sim, exatamente. Entendeu? Porque no fim não é sobre a música já existe na tua realidade, mas é muito mais sobre a perspectiva do Ayrton e da Alexia sobre essa porra. Eu acho que a gente tá viciado. Sim, informação. A gente é viciado e, A gente porra, é sei lá. viciado em informação e é viciado em evoluir espiritualmente agora. Rapaziada. Ei, Bilu, rapaziada. Bilu, busquem Busquem conhecimento. conhecimento. Não tem outro segredo. Por hoje é só, gurias. Por hoje é só. Não tem mais insights aí. Se quiserem mais insights aí, só mandar um. Sugestões de temas também a gente aceita. Talvez a gente não Não, roteirize. não. Não tem sugestão de tema, é o que a gente quer. Assim, ó. Muito raramente a gente vai roteirizar. Já aviso isso. Tanto que pra editar, a gente vai se fuder. Porque vai ser. A gente abre muitas janelas. Né? Nossa. Não, mas é que eu acho. Eu postaria no Flow, assim. Sim, com certeza. Tipo, no YouTube. Penso Uhum. colocar no Flow. E cortes, E cortes. no Instagram. Exato. É sobre isso. Porque, assim, os nossos contextos em que as pessoas que nos conhecem. Sabe que vai ser. Aqui é o real. As pessoas que conhecem a gente sabem que é isso e elas estão acostumadas. Sim. Existem pessoas que não conhecem esse lado, Exato. né? Existem pessoas que não conhecem esse lado, tanto meu quanto dele, né? Sim. Era só que era o lado profissional. Isso, a parte de comunicação. A gente escolheu desvincular essa imagem da nossa imagem profissional para nossa imagem pessoal. Uhum. Porque nós não somos apenas colegas de trabalho, nós somos amigos, né? Exato. E aí é sobre isso que, do nada, né? Do nada entrou um contexto de tipo assim, tá, as pessoas gostam de conversar. Sim. E as pessoas gostam da forma com que a gente se comunica. Então, por que não? Né? Exato. Então, pode ser que seja um pouco surpreendente esse rolê da gente do nada ter lançado um podcast. Diz o nome, né? Justamente porque não tinha outra opção de Sim. nome, tinha que ser isso. Porque eu acho que isso abre portas, né? E isso vai fazer muito bem para a nossa saúde mental. Porque no fim é só. Como eu disse, pra mim é um rolê de só fazer sem pensar em resultado, tá ligado? Isso aqui é divertido. Não tem expectativa, não tem. Sim, isso é divertido e é uma forma de terapia. Também. É um pouco terapêutico. É.
Porque tem coisas que a gente queria, que a gente conversa entre nós, que a gente queria muito comunicar para É. terceiros. E eu acho que, de certa forma, involuntariamente, isso Nem vai acontecer. nem terceiros especificamente alguém, tá ligado? Mas, tipo, o É, o mundo, mundo, tá exato. ligado? Terceiros que eu falo é É, além de eu e tu. exato. A gente é foda, entendeu? Não tem segredo. E A aí gente entra o acha que a contexto de gente é que a os gente é melhor do mundo. arrogante. É, entendeu? É os protagonistas achando que o que a gente fala é a verdade, entendeu? E é isso. A gente acabou de anular todo tipo de hate que podia cair sobre nós. Existem 2 tipos de problema. E nenhum é nosso. Exatamente. E é sobre isso. E não tá tudo bem. Tchau, obrigado. Beijo, gurias. É isso. Pra mim acabou. Acabou, é Foi o que ela isso. disse. Como diria minha ex, terminamos. Terminamos.